Você sabe como calcular o valor do seu lance? Muitas pessoas erram e acabam tendo um percentual menor do que acham que realmente tem. Se você tem essa dúvida, e que muitas pessoas têm, porque nem todo mundo sabe exatamente como calcular, eu quero te convidar a assistir e entender qual é o valor base para esse cálculo. Vem comigo e vamos lá para o meu computador agora, que eu quero te mostrar nessa apresentação rápida e simples. Você vai entender plenamente como fazer esse cálculo. Então vamos lá. Agora você vai entender como calcular o lance de consórcio e vai aprender a achar o valor base do lance. Bom, o cálculo realmente é muito simples, a gente não vai demorar muito aqui para falar sobre como é o cálculo. Qualquer um pode entender. Você não precisa ser um universitário, você não precisa ter uma calculadora financeira e você tem que apenas ter uma informação bem pontual que a gente vai falar aqui. E essa informação, ela é essencial para o planejamento. Se você não tiver essa informação, o que vai acontecer é que você vai ter uma defasagem aí na hora de calcular o seu lance realmente. Então, eu quero, antes de tudo, contar uma história de um colega meu, né, que teve alguns planos adiados aí e foi muito inconveniente e ele quase perdeu uma oportunidade, inclusive estava para casar. Esse amigo meu era um universitário, um engenheiro, e ele estava com esse planejamento de se casar e ele queria comprar um imóvel, exatamente para que ele pudesse tá entrando na sua casa própria. Ele queria realmente, não queria morar de aluguel, queria aproveitar o consórcio. E nesse momento ele errou o valor de base de lance. Quando ele errou o valor de base de lance, ele acabou adiando a contemplação dele. E esse adiamento, ele ficou quase em um ano, esse adiamento. Então, imagina você precisando fazer a contemplação para se casar e de repente não ter a tua casa naquele momento que você planejou. Em virtude de um pequeno conhecimento aí, esse valor base de lance, ele errou. E eu vou te mostrar como que normalmente pessoas erram ao fazer o cálculo desse valor de base de lance. Bom, como que a maioria das pessoas fazem e por que é tão importante conhecer o valor base de lance? Primeiro porque você vai conseguir calcular o valor correto do seu lance através desse valor base. A maioria das pessoas não sabe que tem que calcular dessa forma. E elas desprezam um fator do cálculo, que é a taxa administrativa. Então, eu quero te mostrar como que você faz para achar esse valor de base correto. Porém, eu quero te mostrar como que o cálculo que a maioria das pessoas fazem. O modo errado de calcular ele não leva em conta a taxa administrativa. Então, o que a maioria das pessoas faz é o quê? Ela tem uma carta de crédito que ela está interessada, por exemplo, de 100 mil reais. Eu peguei os 100 mil reais porque é fácil de fazer o percentual, tá? E vamos dizer que você tem um recurso para lance de 26 mil reais. Então, o que normalmente as pessoas pensam é que elas têm um lance total de 26%. E isso está o quê? Está totalmente errado, tá? Então, o valor base de cálculo seria uma carta de crédito de 100 mil, né, com esses recursos para lance de 26 mil reais, e esse lance total, ele levou em conta qual o valor base, no caso de fazer o valor errado. Ele levou em conta esse valor, o de 100 mil reais. É aí que a maioria das pessoas erra e acaba fazendo com que o seu lance, você acha que tem um lance maior, porém você tem que entender que esse lance não é sobre o valor da carta de crédito. O valor base de cálculo correto é feito da seguinte forma. Ele pega a carta de crédito mais o valor da taxa administrativa, o percentual. Então, no caso de uma taxa administrativa de 22%, você teria os 100 mil, você tem que acrescentar 22%. Então, o valor correto, o valor base de cálculo, é 122 mil reais. Então, o cálculo correto do lance, naquele exemplo que nós pegamos, seria uma carta de crédito de 100 mil reais
Com recursos para lance de 26 mil, o valor base de cálculo seria de R$ 122 mil. Isto é, o lance total ficaria em 21,31%. Então, esse seria o valor correto. O valor base de cálculo não é sobre os 100 mil, que é a carta de crédito, mas sobre os 122 mil, que é a carta de crédito, o valor dela, mais o percentual da taxa administrativa. Então, veja como isso faz toda a diferença. O valor base de cálculo errado seria 26%. O valor base de cálculo correto seria de 21,31%. Então, isso dá uma diferença de 4,67%. Isso faz toda a diferença na hora de você calcular o seu lance. Por quê? Porque, às vezes, por 2%, você acaba não tendo o seu lance vencedor. E se você tiver o seu lance vencedor, o que acontece? Teoricamente, você já vai ter a tua carta contemplada. E carta contemplada, como eu sempre digo, é dinheiro à vista. Agora, por causa de 4,67%, você pode ter o teu lance sendo um lance perdedor. E pode acontecer exatamente como aconteceu com o meu colega. Ele adiou os sonhos. O pior não é isso. Adiar, no caso dele, foi apenas um ano, ou perto disso. Agora, muitas pessoas acabam não conseguindo fazer a contemplação e acabam desistindo das suas cartas de crédito e acabam perdendo dinheiro com isso. Então, eu quero te agradecer porque você assistiu esse vídeo até o fim e quero te fazer um convite. Baixa o e-book do Como Comprar Consórcio. Eu tenho um passo a passo simples, um passo a passo fácil que eu preparei. E se você quiser, em algum lugar desse vídeo, você vai poder estar baixando para que você possa realmente entender um pouco mais e mais a fundo e receber as nossas informações aí através do seu e-mail. Um grande abraço!